Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no estúdio Podcast Londrina. Comigo, Adriana Zequim, no comando. Toda semana, convidados para lá de especiais. E nessa segunda-feira gostosa, gente, segunda-feira abençoada, a nossa super convidada de hoje, ela que tem uma história inspiradora. E eu tenho certeza que depois que você escutar essa história, gente, você vai ter aí várias viradas de chave. Porque é uma história, eu até falei aqui para ela nos bastidores, que eu me inspirei, me identifiquei bastante. Então, se você conhece uma pessoa aí que está precisando daquele empurrãozinho para ir para o próximo nível, de fé, de determinação, de coragem, que quer empreender, não deixa de compartilhar esse episódio. Aproveitando que você vai compartilhar, tá vendo esse botãozinho aqui? Se inscrever no canal. Isso mesmo. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal clicando nesse botãozinho aqui e compartilhe com mais pessoas. Eu peço de coração para você se inscrever, gente. Por quê? O YouTube ele entende que quanto mais inscritos nós tivermos, mais relevante esse assunto é e para mais pessoas, de maneira orgânica, ele vai entregar. Então eu conto muito com a sua inscrição. Tá bom? E antes de eu chamar ela aqui, que eu sei que vocês, gente, estão curiosos para saber essa história, assim como eu, porque nós vamos descobrir juntos, isso mesmo. Eu só vou dar um spoiler aqui, tá? Olha só, gente, para você que é apaixonado por viagem, viajar é gostoso demais, não é? É bom demais. Gente, viajar é cultura. É crescimento pessoal, é desenvolvimento. Toda vez que a gente viaja, a gente renova as energias, volta com novas ideias. É bom demais. Ela vai falar tudo isso pra gente sobre viagens e da sua história daqui a pouquinho. Porque antes, eu quero agradecer ao nosso patrocinador oficial, pessoal da Obra Financiada. Para você que tem o sonho de ter a sua casa própria, com aquelas parcelinhas BBB do jeito que a gente gosta, boa, bonita e barata. Chegou a hora. Pessoal da Obra Financiada, eles cuidam de etapa por etapa para você, desde o financiamento com a Caixa Econômica Federal até a entrega da chave final. Confira mais aqui. E para você que deseja tirar aquele sonho tão desejado do papel de ter a sua casa própria, chegou a hora. O pessoal da Obra Financiada Incorporadora, eles que são especialistas na modalidade de financiamento, terreno, construção, ou seja, obra a preço de custo, do jeito que a gente gosta. E você pode construir sem ter necessariamente todo o recurso próprio, pois eles são especialistas na área e viabilizam todo o processo para vocês. Eles cuidam de todo o processo, desde o financiamento até a execução da obra, acompanhamento de etapa por etapa durante a construção até a entrega das chaves finais. E mais, durante todo o período da construção da sua casa, você não paga o valor das parcelas, ou seja, você só começa a pagar depois da casa pronta. E aí, tá esperando o quê para tirar o seu sonho do papel? Vem aqui na Obra Financiada, tomar aquele cafezinho e fazer grandes negócios. Viu só? Tá fácil demais em realizar o sonho tão desejado de ter a sua casa própria. E agora eu quero a ajuda de vocês, eu conto com a ajuda de vocês para receber ela, gente. Olha só, das experiências do negócio, a história por trás da agência de viagens. Ela que é formada em biblioteconomia pela UEL, analista de crédito, empreendedora digital, apaixonada por viagens e turista sempre que posso. Eu quero receber aqui Voiária Lúcia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Adriana. Eu que agradeço aqui a sua receptividade em vir aqui no nosso programa, né? E eu já vou logo começando. Voiara, mas que nome chique, hein? Fiquei sem que eu dei até uma paradinha aqui, Voiara. Um nome elegante, chique. De onde que veio esse nome?
invenção do meu pai. É? O meu pai, ele chama Valdelino, né? E conta a lenda, né? Diz a lenda que ele gostava muito do nome indígena da Iara. E aí, como não ficou entre Vaiara, Voiara, aí acabou ficando Voiara. Nome lindo. Eu vou confessar que é a primeira vez que eu vejo esse nome, né? Parabéns. Eu imagino que tenha eu e mais uma ou duas cópias por aí. Uau! Parabéns. Show de... Vocês já viram que ela é diferenciada, né? Voiara, gosto assim. Mas, Voiara, vamos lá. Pra gente começar esse bate-papo gostoso aqui, eu quero que você comece se apresentando. Quem que é a Voiara Pessoa? Você é natural de qual cidade? Como é que foi um pouquinho da sua infância e adolescência? Eu nasci aqui, sou Pé Vermelho, nasci em Londrina e descobri recentemente que desde da infância eu já era viajante e eu não sabia. Porque eu nasci em Londrina, depois meus pais se mudaram para Foz do Iguaçu, onde nasceram meus irmãos. E de Foz do Iguaçu a gente foi morar em Curitiba. Moramos lá por um bom tempo. E depois de Curitiba, a gente morou em algumas cidades do interior de São Paulo, onde passei a maior parte da minha adolescência em Lins. E depois da adolescência, já maior de idade, eu resolvi sair de casa e retornei para Londrina. Meu sonho era fazer faculdade e o sonho era fazer o UEL, né? Aí eu vim para cá com a intenção de estudar. Aí, quando você veio para cá com essa intenção de estudar na UEL, aí você, né, de primeiro momento, qual foi o curso que você já pensou ali? Eu sonhava com nutrição, aí vim para cá, eu vi que nutrição não ia dar certo, não tinha também na UEL na época, aí eu pensei num curso em que eu pudesse ajudar as pessoas. E aí pensei em serviço social. Aí cheguei a fazer cursinho por alguns meses, comecei a trabalhar, né? Trabalhava, fazia cursinho, pagava meu cursinho. E prestei o vestibular na UEL, né, para serviço social, mas, né, faltava ainda muita preparação, eu não passei, e aí acabei adiando esse sonho, né, e aí me apaixonei, e aí aconteceram outras coisas, né, que vieram outras prioridades, e deixei a faculdade de lado. Deixou? E daí quando que você retornou? Depois que eu que eu me vi grávida de novo do meu segundo filho, né? Eu já tinha uma filha de 4 anos, estava grávida de novo. E insatisfeita, né, com a minha renda, né? Não era compatível ali com o que eu almejava. E aí eu acabei entendendo, né, que se a gente quer mudar a situação que a gente está, a gente tem que fazer algo diferente, né? Não dá para continuar ali na zona de conforto. E aí eu fui estudar, naquela época eu já não podia mais pagar cursinho, porque eu tinha 2 filhos para sustentar. Aí eu fui estudar por conta, né? E usei a internet, tudo quanto é simulado que eu via na internet, eu comecei a fazer, dicas de cursinho, ia fazendo. Aí eu fiz o Enem naquele ano, foi 1 ano estudando. No final do ano eu fiz o Enem, tirei uma nota bem mediana, mas eu não desisti. Entrou a inscrição para o vestibular da UEL, eu fiz a inscrição para o vestibular da UEL. E aí foi quando eu precisava de um curso que não tinha muita concorrência, porque eu tinha uma nota mediana, né? E que eu pudesse ter um futuro, uma carreira. E aí eu pensei no serviço público, né? A tal da estabilidade do serviço público. E aí escolhi o curso de biblioteconomia. Daí que veio essa ideia. Aí que veio a ideia, porque a intenção era estudar e prestar concurso e entrar no setor público. E daí, quando você se formou, como é que foi a sua iniciação na sua área profissional? Você se formou, já foi em busca dessa área, né? Alguma coisa de serviço público, ou foi para outro caminho? Na metade do curso, eu já desisti do serviço público. Porque quando você está fora do curso, você tem uma visão, né, do curso, da área, né, da
da disponibilidade do mercado, né? E aí, quando você está dentro, você começa a enxergar que não é assim, tão fácil assim, né? Então, na época, quando eu procurava o concurso público para já ir me preparando, os salários, assim, eram muito baixos, né? Não tem um incentivo, não tinha, na época, um incentivo do setor público para essa área, né? Então, a biblioteconomia era vista como um bibliotecário ali, né, que ficava ali numa biblioteca, né, e o curso ele ensinava que a profissão era muito além disso, né, e aí eu fui desanimando porque no setor público eu ia ser uma reles bibliotecária ali, né, uma atendente de biblioteca, e não era isso que eu queria. Aí eu acabei fazendo uma transição de emprego na metade do curso, em que eu entrei para trabalhar como analista de crédito e de cobrança, né, e aí fui crescendo dentro da empresa, fui conquistando um salário melhor do que os concursos ofereciam naquela época, e aí acabei desistindo de prestar concurso público. E ficou nessa empresa onde você seguiu carreira. E aí eu continuei nessa empresa, seguindo carreira, por 10 anos, até que eu tive de novo que sair da zona de conforto e tomar uma atitude aí para mudar a minha realidade, que eu já não estava mais satisfeita, né? Já tinha algumas coisas que eu almejava e ali eu não tinha mais para onde crescer. Então, eu decidi... Já tinha alguns sonhos, alguns planos, né? E aí, eu resolvi dar esse passo e colocar os planos na realidade, né? Começar a agir para que isso acontecesse, que foi quando eu decidi abrir a agência de viagens. Só que para isso acontecer, eu precisei ser dispensada da empresa que eu trabalhava há 10 anos por justa causa. Foi uma viagem que eu fiz, em que a empresa ela usou isso como uma estratégia para me demitir, acredito eu que para não pagar os meus direitos trabalhistas, né? Porque não tem outra justificativa um funcionário que estava tanto tempo trabalhando ser dispensado assim por causa de uma viagem, né? Mas ela não tinha autorização? Então, a empresa alega que não tinha autorização, mas nessa época eu já estava como cargo de confiança dentro da empresa. Então, eu não tinha controle de ponto. Eu tinha total liberdade já, né, adquirida nesses 10 anos, inclusive já fiz várias outras viagens como turista no passado e nunca teve nenhum problema. Então, a empresa, acho que em algum momento lá ela entendeu que não tinha autorizado e usou isso como um abandono de trabalho e me dispensou por justa causa. E aí, foi aí que eu entendi que eu estava no lugar errado, e que eu precisava sair da minha zona de conforto, porque eu estava muito acomodada. Estava ruim, mas estava bom. Né? O incerto dá muito medo na gente, e o medo ele paralisa a gente, faz os nossos sonhos ficar só no papel. Então, precisou realmente dessa chacoalhada, né? Acorda, para eu tomar o meu pontapé inicial aí e falar, então é isso mesmo, né? Para ter certeza de que eu estava no caminho certo. Falar, então, né, se a empresa acha, né, que eu viajo, né, então eu vou fazer disso fazer do limão uma limonada. Né, fazer disso uma e você limonada. Não esperava? A empresa, ela sabia que eu já estava insatisfeita, né, já há algum tempo. E eu esperava que uma hora ia chegar, né? Mas eu não imaginava que seria dessa forma. Então, eu fui pega de surpresa por causa da forma, né? Da estratégia que a empresa usou para essa dispensa. Mas, graças a Deus, a gente já se acertou, né? Sou muito agradecido pela empresa, por todos esses 10 anos de trabalho. Eu aprendi muito, eu cresci muito, né? Eu consegui realizar sonhos, assim, de viagens que antes eu não podia, né? Por causa do financeiro. E graças a eles, né? Eu tô aqui hoje, eles abriram meus olhos e eu abri a minha agência. E no dia que eu fui dispensada, que eu recebi, porque eles me informaram pelo WhatsApp, no dia que eu recebi a mensagem, né, eu fiquei assim, né, bem impactada, porque eu não imaginava, né, que seria dessa forma, que o encerramento desse ciclo seria dessa forma. E aí eu li uma frase no Instagram, estava lá, né, mexendo no meu Instagram, eu li uma frase
que falou comigo, assim, sabe? Tava escrito assim, se eu não me engano, Deus tem uma mensagem para você hoje. Até arrepia. E aí tava escrito assim, se eu tivesse te deixado confortável, você não teria saído de lá. Caraca, que forte. E aí eu falei, Caraca. é isso. Chegou a hora de agir, né? E ir atrás do que eu acho que vale a pena. Voiara, e aí, nesse momento, você decidiu, então, empreender. Decidi colocar a cara no meu negócio. E aí, e foi muito rápido, então, o processo, né? Você não, recebeu a notícia, falou, então, recebeu essa frase, um sinal de Deus, já começou a empreender em qual área? Ou você teve opções? Como que foi para você escolher o segmento que você iria empreender? Então, assim, já estava tudo muito claro, muito desenhado, né, na minha cabeça, que já era uma vontade de 1 ano atrás, mas é aquilo que eu falei, né, sempre ficava, não vai dar certo, fica para depois, amanhã, mês que vem, ano que vem, e nunca saía do papel. Mas voltando um pouquinho na minha infância, naquela época, os meus pais, eles não eram nômades, né? Mas eles se mudavam muito, né? Então, naquela época, essas viagens de mudança, ela nem sempre eram prazerosas, né? Nem sempre tinham, assim, a memória que eu tenho, uma coisa boa, porque a gente estava sempre deixando para trás os amigos, a escola, um parente, um vizinho, né? Então, essas mudanças, assim, elas não deixaram, assim, boas lembranças, né? Mas hoje eu entendo que foi, assim, essencial para, né? Desde pequena já criava em mim aquela vontade, né? De conhecer lugares novos, de se movimentar, de não ficar parada no mesmo lugar, né? De estar sempre aprendendo. E naquela época a gente não viajava a lazer, né? Viajar para conhecer uma praia, para um parque, não era realidade. Eu venho de uma família humilde, né? Então, além de não ter o financeiro, a gente também não tinha o tal do tempo, né? Não era uma prioridade. Então, quando a gente não tem aquilo como prioridade, a gente nunca vai ter tempo. Vai sempre ficando. Então, eu lembro, assim, as recordações que eu tenho de infância, é que as nossas viagens de lazer era quando a gente ia visitar os parentes, que moravam longe, né? Porque a gente vivia mudando, então os parentes iam ficando. E assim, a gente fazia essas viagens a cada 2, 5 anos, né? Que era quando os pais conseguiam ali guardar uma verba e a gente ia viajar. E essas viagens, assim, eram maravilhosas, né? Porque era um acontecimento, a gente ficava ali ansioso, esperando. Era um acontecimento, assim, a gente guardava a melhor roupa, vestia, né, a melhor roupa, calçava o melhor sapato. E era também ali um momento em que a gente tinha um convívio, né, em família, né? Tinha um momento ali nosso. E eu lembro também que era o momento em que a gente comia guloseimas, né? Hoje tão banal no dia a dia de qualquer criança. Um salgadinho, Delma Chips, um iogurte, uma bolacha recheada, né? Que a gente não tinha naquela época o costume, né? De comer essas coisas. Então, guardava-se ali para o final do ano, para o momento da viagem. Então, a viagem, quando ela ia acontecer, a gente já sabia o que a gente, né, esperava ali. E aí, essas viagens eram feitas de ônibus, né? Viajar de avião nunca foi, na minha infância, na minha adolescência, um desejo, uma vontade, porque era uma coisa que estava totalmente, assim, fora da minha realidade, né? Então, eu nem sonhava, né? Não estava nem nos sonhos. E a gente fazia essas viagens longas, né? De ônibus, normalmente final do ano, né, Natal e Ano Novo, e era uma briga com os irmãos para sentar na janela, né? Às vezes tinha 1 ou 2 janelas só, nós somos em 3, né? Então tinha aí essa guerra aí para disputar a janela do ônibus. E eu me recordo também, assim, bastante da paisagem, né? Daquele caminho, né? Que eu via pela janela. Como eu viajava sempre em época de Natal, né? Véspera de Natal,
Então, eu via aquelas luzinhas, né? Aquelas decoração que antes era bem cotidiano, né? As grandes empresas, as grandes fábricas à beira de estrada. As casas também, né? Elas se preparavam, né? E decoravam, e colocavam luzinha. Então, o ônibus ia passando, a gente ia vendo aquelas paisagens. Então, isso me marcou muito na minha infância. Então, assim, é uma coisa que eu cresci com isso, que viajar, né? Traz todas essas lembranças, era muito bom, né? E aí, depois que eu resolvi sair do interior, né? E vir estudar para cá, e aí a realidade mudou, né? E foi com a faculdade, no curso de biblioteconomia, que voltaram as viagens, né? Quando eu comecei o curso, a gente tinha uma grade curricular, em que parte dessa grade curricular ela era de viagens. E o curso era muito famoso pelas viagens do curso, né? Então, aí eu descobri que eu estava no céu, né? Que eu ia poder estudar, realizar o meu sonho, né? Em me formar pela UEL e ainda ia poder viajar durante o ano, né? E realmente, nos 2 primeiros anos aconteceram algumas viagens. Eu me recordo que a primeira viagem técnica, que aí a gente fazia viagens técnicas, né? Foi para Curitiba, apesar de já ter morado em Curitiba por um longo tempo na infância. A gente também não tinha o costume de turistar, né, na própria cidade onde que a gente morava. Então, tinha vários lugares, vários parques, museu, nunca tinha ido no museu. Então, a faculdade, ela me apresentou isso. E fora o cronograma das visitas técnicas, a gente tinha ali um tempinho livre pra gente turistar, né? E aí juntava a galera e a gente ia turistar. E aí eu lembro que a gente foi para Curitiba, depois a gente foi para São Paulo, primeira vez também que eu tinha ido para São Paulo, né? Eu ouvia falar do metrô de São Paulo, dos trens de São Paulo, da loucura de São Paulo, do trânsito de São Paulo, mas não conhecia. E aí eu tive a experiência, né, de ver com os meus olhos como que era essa São Paulo, né, desenhada aí por outras pessoas. E aí eu tive também uma experiência que não foi boa em São Paulo, que me assustou um pouco, que foi com o trem. Eu precisei ir para Mogi das Cruzes e eu fui fazer de trem, né? E eu levei o azar de pegar um dia no retorno de Mogi para São Paulo, em que a linha tinha parado para manutenção. E o tempo foi passando, aquilo foi aglomerando gente naquela estação, aquela estação foi lotando, foi enchendo. E na hora que o trem chega, é uma loucura, um desespero, você não consegue andar, porque a multidão, ela te empurra, você anda sem querer. A multidão empurra, empurra, uma gritaria, gente querendo fazer quebra-quebra, pessoas caindo no chão, sendo pisoteada. Então, eu fiquei bem apavorada e é uma coisa, assim, que eu evito muito. Quando eu vou para São Paulo, assim, tem que pegar trem, eu já fico, assim, receosa, porque a minha experiência, ela, né, não foi boa nesse sentido. Mas já no metrô eu gostei, a experiência foi boa, achei bem fluido, assim, né? Super funcional. Inclusive, uma vez que a gente foi fazer uma viagem, eu com a minha filha, a gente tinha um tempinho lá no aeroporto de conexão. Eu falei, vamos conhecer o metrô? Não, você tem que conhecer o metrô, porque é legal. E levei ela para dar uma voltinha de metrô, para conhecer o metrô de São Paulo. E aí, depois de São Paulo, a gente foi para o Rio de Janeiro. Outra viagem também, assim, que me marcou muito na faculdade, porque eu nunca tinha conhecido a praia, né? Não sabia o que era o mar, né? Via na televisão. E o Rio de Janeiro, para quem cresceu assistindo as novelas da Globo, é um sonho, né? Você imaginar aquela cidade, aquele calçadão, aquela Ipanema, aquela Copacabana. Então, eu queria ver se era, né? Eu já tinha uma visão do Rio de Janeiro que era a novela da Globo, né? E só que muita gente falava também que o Rio não é a novela da Globo, né? O Rio tem muita violência, né? Tem muito ladrão, muito bandido. Na época, tava ali famoso aqueles arrastões. Tinha muito arrastão. E aí, quando eu falei para minha mãe que ia para Rio de Janeiro, minha mãe, né? Nossa, mas toma cuidado, é muito perigoso, né?
Mas eu já tinha na minha cabeça que era tudo maravilhoso. Então, eu fui com aquela, né, aquela expectativa que era tudo maravilhoso. E aí, a mesma coisa, a gente fez as visitas técnicas, né, nas bibliotecas, nos museus, que era ali nos arquivos também, que eram o cronograma. E nos tempos de pausa, o tempo livre, a gente ia turistar. Então, eu conheci o Cristo, eu conheci o mar, né? Pisei pela primeira vez no mar, não tomei banho de mar, porque a água estava um pouco gelada, mas os pés ali, conhecer o mar. Fomos também, fizemos alguns passeios ali por Ipanema, por Copacabana, né? Fiz questão de passear ali pelo Neblon, para ver como que era. E a minha visão é que realmente o Rio de Janeiro, aquela parte central sim, igual à novela. É tudo lindo daquele jeito, é tudo muito limpo, muito organizado. Eles falam que é a parte turística, né? Que ali tem aquele cuidado, porque é uma parte turística, mas independente se só cuida dali ou não, é muito lindo. E eu acho que realmente é uma das maravilhas que todo mundo tem que conhecer um dia. E tanto é que depois, né, eu já retornei para o Rio de Janeiro mais umas 2, 3 vezes, porque assim, eu adoro ali, quando eu tô ali, eu me sinto numa novela da Globo, eu piso ali naquele calçadão ali, eu vejo aquelas pessoas correndo, fazendo caminhada, eu até olho de vez em quando, será que tem alguém filmando? Porque eu me sinto mesmo, né, numa novela. E aí, infelizmente, né, como nem tudo são flores, né, a faculdade, a universidade, ela passou por um período de problema financeiro, né, em que o governo ele começou a cortar muita verba, cortava a verba de tudo lá dentro, e é claro que o nosso curso, com as nossas viagens, ele foi impactado, né? Então, eles cortaram as nossas viagens técnicas, então a gente não podia mais viajar para fora, porque quando a gente viajava com o recurso da universidade, né? Então, a gente ia de ônibus, o ônibus era da faculdade, o custo de combustível, motorista, tudo era a faculdade que cobria. O que a gente gastava era com a nossa alimentação e a nossa hospedagem. E aí eles cortaram, e aí eu tive que parar de novo de viajar, né? Porque não tinha condição financeira também. Às vezes, quando saía uma ou outra viagem que a gente tinha que custear tudo, já não cabia no bolso. Então, acabava não participando. E aí, eu parei, né, da faculdade, e aí eu comecei a pensar, mas, né, por que não, né, colocar a viagem na minha vida, né? Dar essa oportunidade também, se eu pude conhecer o mar, por que não levar os meus filhos para conhecer também, né? Tem tanta coisa linda, né, pra gente conhecer. E aí, eu falei, não, eu vou ter que, dentro da minha realidade, nessa época ainda, eu trabalhava no comércio, né? Trabalhava nas lojas Bolivar, como analista de crédito ali, como cobradora, fazendo cobrança. Na época ainda as compras eram no carnezinho, né? Era parcelado, não tinha cartão de crédito, era parcelado tudo no carnezinho. Então, eu trabalhei lá por um bom tempo na parte de análise de crédito deles. E recebia salário de comércio, né? E com o salário de comércio, para sustentar a casa, com 2 filhos, né? Eu já estava separada nessa época. Meu primeiro casamento, que não deu certo. Aí não tinha tempo para viajar, né? Eu falei, não, mas eu vou ter que colocar isso como prioridade. E aí, quando a gente coloca como prioridade, as coisas começam a acontecer, as oportunidades começam a aparecer, a gente tem todo um planejamento, a gente faz um planejamento e a gente consegue tirar do papel, né? Aquele desejo, aquela vontade. E aí, a primeira viagem, aí surgiu uma oportunidade, né? E agora, né? Vamos viajar, mas nem sempre tinha um valor suficiente. E aí, eu recebi uma ligação naquela época de uma propaganda, eu acho que todo mundo já recebeu, já conhece, né? Do nosso Candeias. Candeias tinha me bonificado com 4 diárias em que eu poderia escolher um hotel e um destino. Eles tinham uma lista ali entre litoral do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Acho que Goiás também tinha alguma coisa. E aí eu podia escolher, né? Eu falei, nossa, né? Já não vou gastar com hospedagem. Tá aí a oportunidade para eu viajar, né?
E aí a gente se programou, escolhemos um destino próximo que dava para ir de carro, para já economizar também com o transporte. E aí nós fomos, foi a primeira viagem que eu fiz em família com as crianças, em que a gente foi para Bombinhas, em Santa Catarina. E aí, assim, foram dias maravilhosos com as crianças, de lazer, momentos assim que a gente teve de descanso, de conexão, de conhecer, né, o mar, a praia, que sempre gostei muito de água, as crianças também. A gente sempre teve uma piscininha em casa, então foi, assim, uma coisa que me marcou muito. E eu via que as crianças também ficaram muito marcadas com aquela viagem, né? Aí eu falei, bom, então a partir de agora a gente tem que ter pelo menos uma viagem no ano. Não tem mais como viver sem viajar, né? Depois que você começa, não tem como mais parar, né? Na verdade, e faz total sentido, não só por questão de bem-estar, que é gostoso viajar, mas eu falo até para o desenvolvimento mesmo cultural, eu falo emocional, tudo, evolução de vida, porque cada vez que, principalmente crianças, você falou assim, né, crianças, eles têm uma memória muito pura e é o que eles vão carregar pro resto da vida, aquela memória, aquela experiência, né, e toda vez que eles vão viajar, eles aprendem coisas novas. Eu vejo a minha filha mesmo, ela tá aprendendo geografia, ela tem 9 anos. Estado, limite, fronteira, né? E a gente, para dar exemplo, né? A gente já fez algumas viagens. Eu falo, filha, você viu Foz do Iguaçu? Nós chegamos até aqui, que é a divisa ali na fronteira com a Argentina. Então, aquilo ali, e você consegue explicar com as próprias viagens, o que é aquilo, para que é aquilo, como que eles também crescem com as viagens, é cultural também, faz parte do desenvolvimento, né? Sim, engraçado você falar isso, que eu sempre tive um problema gigantesco com geografia. Mapa, para mim entender mapa era uma coisa assim, na escola era uma coisa terrível. Eu não conseguia entender aquele espaço em um mapa, né? Aquelas divisões em um mapa. E hoje eu não tenho problema nenhum. Eu sei certinho onde fica cada estado, onde fica cada país, onde fica cada destino. Eu não tenho problema nenhum com o mapa. Então, assim, a gente aprende, às vezes precisa sair ali daquele contexto em que a gente não consegue entender. A gente precisa expandir. Ah, então é subir? Então é subir por Nordeste. Entendi, descer, tô descendo. E realmente, as crianças, mãe, a gente vai para onde? A gente está subindo, a gente está descendo, aqui no mapa, né? A gente está onde? Então é mais fácil realmente, quando você está praticando, de você aprender, né? Porque na escola a gente fica ali naquele tentar decorar, né? Tentar decorar para passar numa prova, para passar no vestibular, mas a gente não aprende, tem coisa que a gente não aprende, infelizmente, né? Eu sempre estudei em escola pública, então a gente sabe qual que é a deficiência do nosso país, o ensino, ele é fraco, e a gente tem essa deficiência. Então, quando a gente coloca em prática, a gente aprende muito mais. É realmente isso, né? E eu vejo que os exemplos que eu dou para ela, com as viagens, ela aprende muito mais. Ontem mesmo, né? Acho que quinta-feira ela teve a prova. E aí ela teve semanas de prova, né? Acho que primeiro foi História e Geografia. E a História, ela estava aprendendo dos indígenas que vieram para o Brasil, né? Para o quê? Para evangelizar acho que os jesuítas, alguma coisa assim. E aí eu explicando para ela, lembra algumas situações que nós já passamos? Lembra aquele dia que nós fomos em tal lugar, na igreja? Por que vieram o povo para fazer isso, para fazer aquilo? Em geografia, você falou a mesma coisa. A gente sempre tem um hábito, eu adoro as praias do Paraná, mas já fomos para Santa Catarina. Aí você explica a divisão assim, e daí no outro dia, a hora que a gente foi dormir, ela falou assim, mamãe, eu vou te falar a verdade. Eu não estava entendendo nada dessa prova, que eu deixo ela estudando sozinha, depois eu vou lá com ela, né? Não estava entendendo nada, eu já tinha lido umas 3 vezes estudando para a prova, mas quando você estudou comigo, dando esses exemplos, que não é o que está ali, é exemplo de vida, eu entendi, ficou tudo mais fácil na minha cabeça. E a prova valia 50, ela tirou 48. Com os exemplos dela, foi entendendo, né? Sim, eu até tive um episódio engraçado com a minha filha mais velha. Ela com 16 anos, a gente foi fazer uma viagem só nós duas. Porque aí depois, né? Depois que você começa a viajar, tudo
é motivo para viagem. Aniversário é motivo para viagem. Se comportou bem é motivo para viagem. Motivo para viagem lá em casa é comigo mesmo. Meu marido fica doido. Tudo é motivo para viagem. Eu fui fazer uma viagem com ela. Que aí eu tinha, né, determinado que durante o ano a gente ia fazer uma viagem, eu ia fazer uma viagem com cada filho separado, e uma viagem com o marido separado, e uma viagem em família, né, pra gente ver como que era. E aí a gente foi para Salvador. O destino era Morro de São Paulo, a gente lá turistando em Salvador, a gente contratou um guia para explicar um pouquinho pra gente, e aí ele foi contar pra gente a história do zumbi, né. E, assim, a gente aprende na escola uma versão, né? E a gente acredita naquilo, que aquilo realmente aconteceu, né? E aí o guia falou, não, o zumbi, ele não foi, assim, tão bonzinho, igual é contado nas histórias, né? Ele foi meio que um dedo duro. E isso me chocou muito, porque, assim, falei, meu Deus, né? O que eu aprendi não foi isso, né? Então, assim, ouvi também ali as histórias dos locais, de quem morou, de quem ouviu também de gerações passadas. Eu acho que expande muito, faz a gente pensar, fala, nossa, pior que faz sentido, né? Você fala assim, olha, pior que dele, tinha motivo para fazer isso. Então, né, provavelmente isso realmente pode ter acontecido. Então, faz você sair um pouco ali daquela bolha do que você acha que você sabia e você começa, né, a ampliar os horizontes. Aí, a cena engraçada que eu mencionei foi que ele estava, né, mostrando o destino e falou assim, então, aqui é a casa do Olodum, né? A minha filha olhou para mim e falou assim, o que é Olodum? Aí eu falei pra ele assim, o Serginho, o nome do guia, eu falei, Serginho, explica pra ela o que é Olodum, porque não é da época dela, ela não cresceu ouvindo Olodum, ela não sabia o que era Olodum. E eu falei assim, gente, né, pra mim é uma coisa assim, então, né... E aí ele explicou para ela, né, que era uma banda famosa de percussão da Bahia, né, que já tinha feito até lá o videoclipe com o Michael Jackson, mostrou para ela, e depois ela ficou até curiosa, nunca tinha visto o vídeo do Michael Jackson, né? Ela ficou curiosa, assistiu o vídeo depois, então assim, amplia muito. A visão. É uma experiência, assim, é igual você falou. São coisas que vão, né, ficar na memória, ela vai levar com ela, futuramente vai passar para os filhos dela, se assim ela decidir os ter. E precisa ter esse complemento, né? Eu acho que investir, pensando bem hoje, investir em viagens para as crianças... não sei se eu posso comparar a investir numa escola particular, né? Mas eu acho assim, se você tem que escolher entre os dois, eu escolheria investir em viagem. Porque eu cresci em escola particular e escola pública. Então, assim, né? Eu nunca tive nenhum problema. É claro, a gente sabe as barreiras que a gente tem, né? Igual quando vai prestar um vestibular, vai entrar numa universidade pública. Mas a gente pode compensar isso. A gente estuda, a gente corre atrás, a gente consegue compensar. Agora, viajar, né? O tempo que a gente tem hoje, ele é tão precioso que se tiver a oportunidade, a gente tem que agarrar. Você sabe que isso aí que você falou? Eu tenho uma vizinha, ela é professora. E os filhos dela, um já é formado e o outro estuda escola pública, sempre estudou. E ela fala assim, Dri, eu prefiro, eles têm condições, né, de pagar uma escola particular, mas o dinheiro que eu pagaria numa escola particular, eles estudam na pública, que ela é professora, um ensino muito bacana, a gente viaja. Aí eles viajam todo mês, assim, no final do ano, nas férias, né, ela é professora, quando tem esse intervalo, eles fazem uma viagem maior, mas no mês tem um show em São Paulo, um show em Curitiba, sabe? Eles ficam viajando, conhecendo o mundo e eles aprendem tanto isso aí mesmo de cultura e assim ficam felizes da vida também. Porque nos dias de hoje, viajar, né, é muito mais que apenas ir de um lugar para o outro, né? Antigamente, a gente era uma necessidade, a gente tem que ir num parente, a gente tem que ir num velório. Às vezes, infelizmente, o único momento ali que a gente tinha para sair do nosso e conhecer, né, e visitar, eram nessas ocasiões. Mas hoje em dia, não, né? Hoje em dia, viajar é uma oportunidade de realmente isso, da gente expandir os nossos horizontes, conhecer novas culturas, né? Descobrir a gente mesmo, né? O que eu gosto? Eu gosto da natureza, né? Eu gosto de acampar, eu gosto de ficar no meio do mato. Gostoso. Eu gosto de ouvir os bichos, eu gosto de ouvir a cachoeira. Não, detesto mosquito, eu detesto bicho. Eu gosto de ficar num hotel ali deitado o dia inteiro, em que a comida vem até mim, eu não preciso fazer nada. Eu quero descansar. Então, a gente começa a descobrir o que a gente gosta, o que a gente não gosta.
Voiara, então daí nesse momento em que você foi empreender, que saiu, então de primeiro já falou assim, vou abrir a minha agência de viagens. Já era certeza que eu queria trabalhar nesse ramo de viagens. E aí, qual foi o primeiro passo, né? Porque é um passo de uma mulher ousada, corajosa, né? Saiu nesse momento, já vou empreender, né? E aí, quanto tempo você já começou a empreender? O que você foi fazer nesse primeiro momento? Primeiro passo foi aprender, né? Porque eu não sabia nada, né? De agência, eu sabia organizar para mim, eu sabia fazer para mim, né? Porque todas as viagens que eu fiz com a família, né? Até hoje, sempre fui eu que cuidei de tudo. Então, eu vou atrás de destino, de roteiro, de hotel, de passagem, né? É de ônibus, é de carro, vai ser melhor de avião. E sempre, assim, dentro da minha renda, né? Sempre do meu orçamento. Então, às vezes, a gente tem que se moldar. Eu quero ir de avião, mas o orçamento não dá para ir de avião dessa vez, né? Então, essa organização, esse planejamento foi sempre eu que fiz. E eu já postava as minhas viagens, né? Ali no meu Instagram, né? Então, eu tinha muitos conhecidos que falavam para mim, nossa, que legal, eu adoro ver você viajando, né? E eu tinha até vergonha de postar, né? Às vezes, alguma coisa ali. As pessoas, não, posta sim, porque é legal ver você viajando, né? Com a sua família. E aí, por que você não grava vídeo? Por que você não faz um canal no YouTube? E algumas pessoas perguntavam já para mim, né? Como que você faz? Nossa, mas viajou 5 vezes esse ano, como? Né? Porque as pessoas que me conhecem sabem, assim, a gente não tem né, uma vida financeira, assim, né? Que nos permite viajar sempre que a gente quer. E aí eu começava a dar algumas dicas, né? Olha, é um planejamento que você tem que fazer, né? Dentro do seu orçamento. É uma coisa que você tem que colocar como prioridade, né? Igual uma água, uma luz, um aluguel. Todo mês tem que ser sagrado, né? Pega umas férias, um 13º, ao invés de comprar, né? Às vezes uma coisa que você vai se perder no tempo, né? Igual uma bolsa nova, um sapato novo. Vai lá, guarda o dinheiro para investir em viagem. E era assim que eu fazia, era assim que eu ensinava, né? E as pessoas sempre falavam, porque você tem que ensinar. Mas eu não me via ainda, né? Como ensinando, como dona de agências de viagens. Eu me via mesmo como turista, né? E aí, depois que eu tive que abrir os meus olhos, eu tive que sair da minha zona de conforto, eu procurei conhecimento, né? Como que eu abro uma agência de viagens, né? Então, eu comprei um curso, inclusive ainda não terminei, ainda estou estudando, tenho muita coisa para aprender. E estou aprendendo aí, né, desde a abertura mesmo do negócio, né? Porque, assim, é um negócio, né? Você não vai abrir uma coisa que você vai fazer ali de vez em quando, né? Dar uma dica aqui, uma dica ali. Não, você vai fazer isso da sua fonte de renda, do seu trabalho, né? Você vai ajudar outras pessoas, você vai realizar sonhos de outra pessoa. Então, precisa ser uma coisa séria, precisa ser uma coisa... legalizada, né? Então, desde a abertura do CNPJ, do Cadastur, né, que é muito importante também, se cadastrar em associações, né, de agentes de viagem, de agências de viagens, fazer curso, participar de eventos, de encontros, né? Então, eu estou nesse movimento, esse foi o primeiro passo, e agora é... colocar tudo. E daí você abriu ela online nesse primeiro momento. A Voyage, ela é uma agência de viagens. Até uma curiosidade, né? Seu nome Voiara. E por que o nome Voyagem? Então, a vida, ela dá sinais, né? Que a gente não enxerga, né? Não entende o porquê. Mas por que isso, né, acontece? E depois as coisas vão... Quando chega o momento certo, as coisas vão se encaixando e a gente vai entendendo o porquê, né? Eu, na infância, lá na década de 80, 1989, se eu não me engano, surgiu uma música aí no mercado... em que falava de Voyage, era uma música, eu não vou cantar agora aqui, porque eu, né, não sou cantora, mas era uma música que falava Voyage, Voyage, uma música antiga, né, que os antigos aí conhecem, porque essa música tocou muito. E eu tinha um tio que não podia me ver. Ele me chamava de Voyage. E ele cantava pra mim essa música. Voyage, Voyage. E eu ficava muito incomodada com aquilo. Voyage, mas meu nome não é Voyage, meu nome é Voiara, né? E tá, né? Cresci com esse bullying, né? Que na época a gente não via como bullying, né? Não me fez mal nenhum.
cresci com essas lembranças, com essas memórias, e um dia tô eu falando, e agora? Eu preciso de um nome para minha agência, né? Que nome que eu vou colocar? Aí eu nunca tinha na vida interesse em ouvir a música, porque eu só conhecia o refrão que meu tio cantava, né? Falei, eu vou ouvir essa música. Coloquei a música tocou, falei, nossa, até que a música é legal, né? E aí eu fui ver a letra, a tradução da música, uma música francesa, eu fui ler a tradução da música. Na hora que eu li a tradução da música, eu falei, é isso. Eu sou uma voyage, meu tio tinha razão. E aí eu escolhi Voyage, porque Voyage, né, com V, viagem, né, viajar, e na música ela fala muito isso, viajar, né. E aí eu escolhi como o nome para a agência e a música como minha música agora ela é minha. Uau! Eu falo, Deus tem propósito para tudo, né? De acordo, assim, foi de encontro com o seu nome. Cara, que história! Eu até cortei você, era que você estava falando. Você estava falando que nesse primeiro momento abriu agência online, era isso? Isso, ela é uma agência online, ela vai permanecer assim, né? Então, eu tenho uma estrutura na minha casa hoje, em que eu consigo atender as demandas, né? Então, é tudo bem organizado, bem certinho. A gente trabalha com sistemas também, que são tudo online, né? Para reserva, para cotações. Então, assim, é bem tranquilo a agência online. Que bacana. Agora, Voyage, ia chamar você de Voyage aqui, ó. Voyage. Agora, muitas das pessoas nós sabemos que às vezes existem crenças, não tiveram oportunidade de viajar quando criança, né? E não tiveram essa oportunidade mesmo. Se você pudesse traduzir pra gente, né, de maneira clara e objetiva, o que significa viajar? Qual que é o grande significado de viajar para a pessoa? Viajar, né, significa muito mais do que apenas se deslocar de um lugar para o outro, né? É um momento em que a gente pode se conectar com a natureza, né? Quem mora nas grandes cidades, às vezes, não tem, né, ali um espaço para visitar, às vezes, né, um parque, alguma coisa em que você pode se conectar com a natureza, sentir cheiros novos, né, cultura, né, entender o porquê que aquele país, né, é assim, o porquê que aquele estado é assim, porquê que aquela cidade fala assim diferente, de onde que vem, né, a história, a culinária, óbvio, né, Minas, né, Bahia, então, assim, tem um tempero diferente, tem um costume diferente. Eu mesma, quando fui para Maceió, né, para o Nordeste, mandioca cozida logo cedo, tapioca, umas coisas assim bem pesadas, né? Aí você fala assim, meu Deus, você não sabe, né? Como que a pessoa come tudo isso de manhã? E que eles têm todo um contexto, né? Eles, normalmente, o café da manhã é ali a alimentação principal do dia, então eles têm que comer bem, porque é um povo, né, que trabalhava muito, então precisava, às vezes não tinha, né, tempo para ficar comendo durante o dia, então a gente vai aprendendo, né, então é isso, você aprender, enxergar novos horizontes, entender, às vezes, né, o porquê que aquela cultura é daquele jeito, né, às vezes a gente não concorda, né, porque na Índia é daquele jeito com as mulheres, né? Mas quando a gente vai, quando a gente conhece, a gente começa a entender, a gente se coloca no lugar, né, do outro, e a gente começa a entender, mesmo que a gente não concorde, né? Não moraria, né, em tal lugar, mas eu acho que todo mundo precisa conhecer, né? O nosso país mesmo, a gente não tem, assim, nós que somos cidadãos brasileiros, eu acho isso muito triste, que a gente não tem nenhum incentivo para conhecer o nosso país, né? Então, eu acho que já começa errado aí, né? A gente tinha que ter, por ser um patrimônio nosso, direito, né? Um incentivo aí de conhecer. Então, tem lugares, assim, maravilhosos no Brasil para a gente conhecer, né? E a gente pode começar a viajar com pequenas viagens, né? Por exemplo, a gente vive fazendo mini viagens, né? A gente não precisa ir tão longe para viajar. Aqui no Paraná mesmo tem lugares maravilhosos. Final do ano agora a gente foi para Ponta Grossa, a gente foi lá no parque, no Buraco do Padre, um lugar belíssimo, assim, que a gente não
não conhece, e aí fica assim, ai, vou lá fazer o quê, né? A gente imagina se quer ir pro Nordeste, mas não é, né? A gente pode começar fazendo essas viagens próximas, conhecendo o nosso estado, às vezes a nossa cidade, né? Em Londrina também tem bastante coisa legal, né? Pra gente conhecer. E aí a gente foi acampar também, então foi assim a gente já gosta bastante de acampar, né? A gente já tira alguns períodos do ano para fazer esse tipo de viagem, que é uma viagem assim mais natureza, em que a gente arma a barraca mesmo, leva todas as traias, arma a barraca, briga, se mata para armar a barraca, depois briga para desarmar a barraca. Mas é uma coisa assim tão gostosa, né? A pequena, eu tenho uma pequena de 5 anos, que de vez em quando ela fala, mãe, vamos acampar hoje? Então, assim, a gente vê que eles sentem falta, né? Eles também têm o cotidiano deles, estudam, né? Estudam às vezes o dia todo, e hoje em dia não tem mais aquela brincadeira na rua, aquele esconde-esconde na rua, né? Aquela brincadeira na casa do amigo, com os primos, né? Não mora, assim, tão perto dos primos, ou às vezes também nem tem, né? Igual a minha filha, a minha primeira tem 18 e a minha pequena tá com 5. Então, assim, ela não tem idade, crianças da idade dela na família para ela socializar, né? E na rua também, hoje em dia, né? Não existe mais, né? Esse negócio de brincar na rua. Os meus, eu acho que nenhum brincou. Acho que a Bruna pegou uma fase, é a mais velha, em que ela brincou ali alguns períodos na rua. Mas a pequena não, nunca foi para casa de nenhuma amiguinha. Então, assim, esse é o momento em que eles vão descobrir as coisas, né? Nossa, né? É diferente de casa, né? É um banheiro coletivo que você vai tomar um banho. Olha, tem um bichinho aqui, tem um bichinho ali. Então, a gente separa durante o ano, a gente faz um planejamento e também não desperdiça nenhuma oportunidade, que quando a oportunidade aparece, eu falo, tem que abraçar, né? Então, de fazer essas pequenas viagens na região, a gente já conheceu o litoral do Paraná todo, Ilha do Mel, Matinhos, Guaratuba. A gente já conhece ali um pouco também de Santa Catarina, já tivemos oportunidade também de conhecer um pedacinho do litoral do Rio Grande do Sul, já fomos para Gramado, Canela. Mas a minha paixão é o Nordeste, né? Não adianta até agora, assim, ninguém conseguiu, né, ainda me convencer. E a gente já foi para o Nordeste também. Eu amo o Nordeste porque eu não gosto de água gelada. A gente vai muito em cachoeira também, a gente já foi para Minas Gerais, lá em Capitólio. E assim, é diferente. Meu marido fala assim, quando eu vou viajar para a praia, eu gosto de ir em todas as praias. Se tiver 50 praias, eu quero conhecer as 50. Meu marido fala assim, mas praia é tudo igual. Eu falo, não, meu filho, não é, não. Não é tudo igual. Você que não está olhando com o olhar certo, porque tem a sua particularidade. Cada destino, cada lugar, cada cantinho tem a sua particularidade, né? E para quem gosta de apreciar, né, é assim que se satisfaz. Mas ele não é, assim, um apreciador da natureza, né? Ele gosta mais de descansar e tá tudo bem também. Então, assim, a gente que trabalha nesse segmento de agência de viagem, a gente tem que saber entender o que o nosso cliente quer. E esse que é o diferencial, né? Porque você vai ali na CVCzão da vida, você compra um pacote... Você já escolheu o seu destino, eu quero ir para tal lugar, você compra o pacote, né? Ninguém vai perguntar para você o que você está indo fazer lá, com quem você vai, né? Se tem alguma ocasião, né, específica. Então, assim, o trabalho do agente de viagens, né, o que diferencia o nosso trabalho, ou até mesmo de uma inteligência artificial, de você pesquisar, porque hoje é muito fácil, né? Antigamente, para viajar, eu não sei como as pessoas faziam, né? Meu marido fala que é perguntando, você parava e perguntava, onde que fica tal lugar? Hoje em dia é muito fácil, tem tudo na internet. Então, você digita ali um destino, vem aquele monte de informação, né, sobre o destino. E às vezes eu também, como turista, eu fico perdida, mas eu só tenho 3 dias, como que eu vou encaixar tudo isso, né? Mas a gente tem que entender qual que é o perfil do cliente, do viajante, né? E dentro do perfil, orientar ele
para que a viagem dele seja, né, dentro das expectativas dele, ele consiga aproveitar ao máximo e ter experiências, assim, genuínas, né? Igual eu falei, na minha casa, eu gosto de uma coisa, meu marido gosta de outra. Então, quando a gente vai viajar junto, as crianças gostam de outras, né? Então, quando a gente vai viajar junto, o planejamento tem que ser para que todos ali consigam aproveitar. Então, tem que ter um pouquinho do que cada um gosta, né? Para a viagem não ficar tão cansativa, tão chata. Quando eu vou viajar sozinha, porque eu também adoro viajar sozinha, as crianças que não me escutem, mas quando você viaja sozinha pela primeira vez, você não quer mais largar, né? É claro que eu faço questão de viajar com meu marido, né? De ter um momento ali só da gente, de viajar com as crianças também, mas eu também guardo, faço um planejamento para mim. Porque é um momento, assim, que eu consigo repensar muitas coisas, é um momento que eu consigo realmente descansar, porque eu me desligo mesmo. Na última viagem que eu fiz agora, eu fui para Jericoacoara, sozinha. Coloquei a mochila nas costas e fui. Um planejamento ali básico, né? E dessa vez eu falei, vai ser o que Deus quiser. Chega lá, eu vejo como vai ser, né? E, literalmente, assim, eu me desconectei do serviço, do trabalho, da casa, das crianças. Eu esqueci que eu tinha filho. Tinha dia que chegava, porque assim, você acorda de manhã e você vai pro passeio, e é muito dinâmico, assim, você vai para um lugar e você vai para o outro, e vai. Aí você chega à noite, você fala assim, nossa, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho que ligar, eu tenho que ver como que tá, né? Mas eu tenho também, graças a Deus, um marido muito parceiro, né, que entende essa minha necessidade, que me apoia, inclusive, nunca foi contra, né, nunca me proibiu de viajar sozinha. E eu sei que eu posso confiar que enquanto eu estou em qualquer lugar, né, ele está em casa, cuidando de tudo que tem que ser cuidado, né? Então, eu tenho essa tranquilidade, mas eu sei que hoje em dia tem muitas mulheres que às vezes têm uma vontade, né, de viajar sozinha, mas morre de medo de deixar o filho, morre de medo de deixar o marido, ou não tem o apoio do marido, né? O marido proíbe, né? O marido não gosta, e tá tudo bem. Então, a gente tem que aprender a enxergar esse cliente e entregar ali o que realmente vai fazer a diferença para ele, né? Seja sozinho, seja em família, seja a casal, né? Ou seja, você atende de acordo com a necessidade de cada cliente. E é muito legal, Nossa, você trouxe aqui dicas riquíssimas mesmo, né? Até porque às vezes na correria, a maioria das pessoas tem a vida assim corrida e não para olhar para si mesmo. O que recarrega as energias dela? Mãe, CLT, empresária, o casamento, social, tudo isso. Então influencia bastante, né? Voyage, eu tô com Voyage na cabeça, viu, gente? É bom mesmo. Vocês não vão esquecer o nome dela, tá? Voyage, que é a agência de viagens. Depois ouve a música também. Com certeza, amor. O duro é isso, né? Ficar na cabeça. Voyara, no seu Instagram, né? Hoje você tem o seu Instagram da agência de viagens, né? Pra quem quer adquirir um pacote de viagem de acordo com o que você nos explicou. Mas no seu pessoal também. Você, trouxe dicas assim que eu adorei. Faz até a gente repensar, né? Eu acho que a questão, você falou muito a questão do planejamento, organização. Às vezes as pessoas gastam no dia a dia, não coloca na ponta do lápis. Se for na padaria, quantos que eu gasto aqui? R$50. Outro dia eu vou ali, uma blusinha, R$30. E se for colocar isso na planilha, chegar no mês, o tanto que você gastou com coisas, né, que não tem a necessidade. Todas essas dicas que você trouxe, que deve ter muito mais, das suas viagens, né, eu já tô curiosa pra ir lá no seu Instagram, viu? Você compartilha também nas redes sociais sua ou não? Na minha particular, você diz? Ou só na de viagem? Eu não tinha o costume muito de compartilhar, porque a gente se sente culpado, né? Igual eu falei pra você, eu venho de uma família humilde, né? Então, a gente tá viajando 2 vezes no ano, 3 vezes no ano, 4 vezes no ano. A gente é um pouco julgado, né? Mas tá fazendo o quê? Por que tá viajando tanto? Não trabalha, não? Né? Tá viajando sozinho, não tem filho pra cuidar, não? Não tem roupa pra lavar, não? Então, assim, eu tinha muito receio. Então, eu não tinha esse costume de ficar postando, não. Mas lá na minha página tem algumas viagens, sim, que eu fiz sozinha, com a família. E a divulgação agora, ela vai ser mesmo na agência. Então, todas as viagens
viagens que futuramente eu fizer, né? Que é claro, eu tenho uma lista infinita, né? Que eu fico até um pouco triste, que eu falo pro meu marido assim, será que vai dar tempo, enquanto eu estiver na Terra, de conhecer tudo, né? É onde eu quero conhecer. Então, eu tenho uma lista infinita, né? E eu não vou deixar a oportunidade passar, né? E se eu puder ajudar os meus clientes também a se planejar, a enxergar uma oportunidade, né? E aproveitar, vai estar lá na minha página também. Quem me segue pode acompanhar. Para quem está nos acompanhando, quem vai acompanhar depois, se você pudesse dar 3 dicas de lugares para eles fazerem, talvez, a primeira viagem, quem nunca viajou em família, né, ou sozinho, e que tenha um orçamento, assim, razoável, desde que tenha um planejamento, que tudo precisa de planejamento. Quais seriam as 3 dicas? Aqui no Paraná, eu começaria pelo litoral do Paraná, né, para quem ainda não conhece, a gente tem ali a Ilha do Mel, que eu acho que vale muito a pena. O deslocamento assim é fácil, você pode ir de carro até a embarcação, depois você pega uma embarcação, vai para a ilha, na ilha você fica hospedado, tem hospedagens assim, pousadas que são mais em contas, tem para todo gosto, né? Tem os hotéis que são mais luxuosos e tem para quem tem um orçamento menor. Então eu iria para a Ilha do Mel, aqui no Paraná, faria também uma viagem voltada para acampamento, cachoeira, conhecer a natureza, e aí a gente tem parques aqui também, né, igual o Guaterlá, igual o Buraco do Padre, que dá para ir com crianças, que é bem acessível, é bem tranquilo. E em terceiro lugar, eu iria para Santa Catarina, né, que também está perto, dá para a gente fazer uma viagem de carro, né, que é mais econômico do que você gastar com aéreo hoje em dia, apesar de estar mais acessível, tem promoções que dá para aproveitar também. Mas uma forma mais econômica é viajar de carro, né? Porque você vai todo mundo num carro e aí você já economiza. Conhecer Santa Catarina também, Bombinhas, Campeche, sou apaixonada por Campeche. Então, tem vários lugares assim aqui próximo e não precisa de muito tempo, né? Que hoje a desculpa da nossa geração, eu não tenho tempo, né? Só que na faculdade eu aprendi isso, né? Todo mundo tem as mesmas 24 horas. E eu tinha um professor que ele era terrível, ele enchia a gente de trabalho, e era prova, e na faculdade, quando um dá, todo mundo dá, né? Então, você tem ali 15, 18 matérias para você estudar, para você fazer prova, e são trabalhos, e eu tinha um professor que falava, a gente falava assim, mas professor, fulano já deu, ciclano já deu, não tenho tempo. O professor falava assim, o que você faz da meia-noite às 6? Isso me fez pensar muito, né? Porque, assim, é a organização do meu tempo. Não é que eu não tenho tempo, né? Todo mundo tem. É a minha prioridade. Eu prefiro dormir ou eu prefiro estudar? Então, na faculdade, eu aprendi que eu tinha que estudar. Então, eu tinha que separar um horário de eu dormir, que era o tempo que eu tinha, porque eu não podia separar o horário do trabalho, né? E nem enquanto eu estava presente na faculdade. Então, eu tinha que separar um horário do meu trabalho, das faculdades, para fazer, e era após a meia-noite. Então, eu tinha que fazer. Então, eu começava e ia até a hora que, né, eu entendia ali que era o necessário, porque a gente também precisa descansar. Então, a gente tem que aprender a conciliar, né, o trabalho, a família, a casa, né, com o que a gente gosta, né. Às vezes, a gente perde tanto tempo no celular, sentado no sofá, né. Então, assim, a gente tem tempo. Falta mesmo um planejamento, falta prioridade, né? É isso que eu quero? Então, é isso que eu vou fazer. Tem que estar disposto também a pagar o preço, né? Ah, você está viajando 5 vezes no ano, não ganhei na Mega Sena. Como que você viaja, né? Tem um preço, né? Então, eu abro mão, às vezes, de um delivery aqui, de um churrasquinho ali, né? Porque eu tenho um planejamento para algo maior, né? Para realizar um sonho. Igual recentemente agora, eu com 41 anos, né? A mais velha com 18, a gente foi realizar um sonho de conhecer a neve, né? Então, eu levei as crianças, a gente foi para Santiago para conhecer a neve, né? Porque eu tinha essa vontade e, né, eu falei, não, meus filhos, já que eu vou, meus filhos também têm que ter essa experiência, né? O que é a neve, como que é a neve, porque a gente vê na TV, a gente tem uma expectativa, né? Mas é diferente quando a gente está lá, né? Tanto é que a pequena, assim, eu tenho cenas hilárias da pequena, né? A pequena não gostou.
ela não entende. Os dois maiores ficaram maravilhados, assim como eu fiquei também, né? O cenário, assim, é maravilhoso, as experiências são maravilhosas. Mas a pequena não gostou, porque ela tá acostumada, ela gosta da praia. Ela gosta de ficar de biquíni, ela gosta do calor, ela gosta de entrar no mar. E lá não, lá ela tinha que estar sempre cheia de roupa, porque lá é frio, né? Lá é gelado, né? Então ela se espantou. Mas foi a primeira experiência dela, né? Mais pra frente, num novo contexto, ela vai ter novas experiências. Então, assim, tem que ir, né? Eu escuto muita gente falando assim, mas eu não gosto de tal lugar. Você já foi? Não. Como você sabe que você não gosta? Porque fulano falou que foi e era assim, assim, assim. Mas eu costumo falar, eu sou igual a Santo Tomé, eu tenho que ver para crer, né? Então, é claro que eu escuto as experiências, mas eu gosto de ter as minhas, né? Você tem a recomendação, olha, esse restaurante é bom, essa praia é legal, esse passeio é legal, mas você tem que ir para ter a sua experiência. E aí, realmente foi legal? Você gostou? Eu não gostei. Por quê, né, que você não gostou? Porque às vezes não estava ali naquele contexto, às vezes, né, não entendeu o que realmente queria, ou às vezes, né, a gente também não sabe o que a gente quer, né? Eu quero viajar, né? Mas que experiências que você quer ter nessa viagem, né? Então, é um trabalho que a gente faz também de ajudar o cliente a entender o que realmente ele quer, né? E se planejar para conseguir, né? Porque muita gente tem sonhos, né, de viajar para vários destinos, igual eu tenho. E viagem internacional também é uma coisa que, né, quando você começa, aí você descobre que você consegue um pouquinho mais longe e você também não quer voltar, né? Depois de Santiago, a gente fez Mendonça também, que aí foi uma viagem que a gente fez a casal. E, assim, e tem histórias incríveis, assim, né, dessas viagens. Se eu for contar, assim, dá aqui, né, horas e horas aí de viagens. Então, você tem que viver essas experiências, ter essas histórias para contar, né? Olha, quando eu fui viajar para aquele lugar, aconteceu isso, isso e isso. E, às vezes, você compartilha essas experiências, né? Quando você for, tá? Já sabe que lá os taxistas enganam os turistas, tá? Então, você vai aprendendo, você vai passando essas dicas para o cliente ele também, né, já vai preparado, às vezes, para um lugar de uma língua, né, de uma moeda diferente. Sabe que você está falando isso? Eu já fui para a Terra Santa, fiz um tour lá em Jerusalém, Israel e Jordânia. E a gente foi com guia, né, daqui do Brasil e tal. E aí, a hora que a gente estava saindo do hotel, pegou o ônibus para descer lá. A gente foi em Jerusalém, para descer lá. O guia, falando a nossa língua, falou assim, a gente vai descer e vai vir um pessoal que vai vir falar com vocês para comprar tudo, tal, né, na língua deles. Eu vou traduzir para vocês, né, e eu vou falar para vocês comprar, né, vou falar que tá tudo certo, que é confiável, mas não comprem, tá? Eu já tô avisando, porque assim, né, é um guia, ele é de fora também, mas acho que deve ter algumas, né, as orientações. Mas eu tô falando pra vocês, não mexam no dinheiro, na carteira, mas eu vou falar pra vocês lá que eles vão estar do meu lado, mas vocês não comprem. E daí você tá falando isso, né, fez toda a diferença, né? Chegou, daí veio o pessoal oferecer tal, daí falou, olha, né, na língua, traduzindo pra gente, pode comprar, ele tá vendendo isso, aquilo, né? Aí todo mundo olhou assim, legal, disfarçou, mas ninguém mexeu. Então, essas orientações ali, nessas experiências, vale muito. Você falou de cultura aquela hora, né? Quando eu fui pra lá, menina, o café da manhã eu levei assim um choque, feijão. Menina, eles têm o hábito de comer feijão cedo, sabe? Às vezes feijão com pão, com alguma coisa. Eu olhava aquilo, parecia que chegava, sabe, assim, o estômago até embrulhar, assim, sabe? Aí eu fiquei lá, acho que deu 10 dias e a gente acabou vendo que era natural, né? Mas é uma cultura muito diferente e isso é enriquecedor, né? Sim. E a gente precisa dessas experiências, né? Porque nós, seres humanos, a gente nasce com uma necessidade de conhecimento, de evoluir, né? Eu acredito que a gente está aqui na Terra para aprender, né? Eu até costumo brincar. Se tiver lugar pior que a Terra, né? Depois dessa passagem aqui, se tiver inferno pior, porque a gente está aqui para isso, para evoluir, para aprender, para ser uma pessoa melhor, para ajudar outras pessoas, né? E a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Eu conheço muitas pessoas que nasceram, cresceram e estão até hoje no mesmo lugar, né?
Mas é uma escolha dela, né? Então a gente tem que entender também que tem pessoas realmente, igual você falou, que não teve esse contato de infância, né? Não era uma coisa que era praticado na infância e acha que não tem essa necessidade, tudo bem, né? Então, a gente tem que aprender a entender também que existem pessoas que não querem, né? Mas eu leio bastante, esses dias eu estava lendo que já está sendo comprovado cientificamente, né? Que viajar hoje em dia não é mais um luxo, porque antigamente era luxo, né? Quem ia conhecer a neve, né? Era status, né? Era luxo. Hoje em dia, não, né? Hoje em dia é uma necessidade mesmo das pessoas. Tem melhorado o estresse, né? A gente, né? Você que trabalhou 10 anos no mesmo lugar, eu também, que trabalhei 10 anos no mesmo lugar. Quantas pessoas, né? Às vezes trabalham menos tempo, mas num serviço que é totalmente estressante. Então, precisa de um momento, né? Em que a pessoa se desligue daquilo ali. Eu tinha um costume feio, que eu vendia minhas férias, né? No começo, né, do trabalho, você quer mostrar serviço, né? Eu vendia as minhas férias e chegou um momento que eu falei, não posso vender as minhas férias, né? Porque as férias é o único momento no ano, né, durante 12 meses, que eu posso deixar o trabalho de lado e, né, fazer algo que eu gosto, né? Para quem não gosta de viajar, fazer alguma coisa que goste, passear com os filhos, estar presente, né? Então, eu acho, né, muito necessário hoje viajar. E viajar é questão de saúde, né? Mental, física também, né? Inclusive, estou agora aí com um projeto para agosto. Quem quiser depois pode entrar lá na página e conferir, de um trekking nos Lençóis Maranhenses. Então, assim, é uma forma também de turismo, assim, totalmente diferente, que está ganhando muito espaço agora, né? Que você faz parte do percurso caminhando, né? Você entra dentro do parque, naquele lugar de preservação, onde somente os nativos, né, circulam, porque eles moram lá. Não pode carro, tem regras, né, para se preservar aquilo ali. E aí, no trekking, você faz com um nativo, né, com um guia que é nativo, que mora lá e tem essa autorização para grupos pequenos, né? Nossos grupos aí são de 10, 12 pessoas no máximo. E aí a gente faz essa peregrinação, né? A gente faz ali a parte do turismo tradicional, que é o bug, né? Que te leva na duna, que te leva na lagoa. Mas ele vai além disso, né? Você anda ali alguns dias caminhando dentro do parque, conhecendo lugares que o turismo tradicional não te leva, né? E assim, uma super tranquilo, são caminhadas, né? Não são caminhadas diretas, né? Você vai parando, você vai tirando foto, você vai contemplando a natureza, você vai conhecendo, vai tomando um banho de lagoa, né? Então, não é assim uma coisa pesada, não tem contraindicação para qualquer idade, né? Não tem que ter um preparo físico, assim, pode criança também. Então, assim, é uma atividade bem legal. Olha que bacana aí, ó. Para você que está nos acompanhando e quer saber mais, já segue ela nas redes sociais, né? Deixamos aqui o @ dela, @Voyage Viagens. Tá bem facinho, né? Voyage Viagens, e você vai lembrar da Voyara. Voyara, que bate-papo gostoso, gente. E seguem ela mesmo, porque assim, você trouxe muitas dicas mesmo de viagens, a questão do planejamento, dicas valiosas e importantíssimas, né? E eu tenho certeza que se deixar, a gente fica aqui a noite inteira, né? Sim. História, eu sou apaixonada por história. Vamos outro dia contar suas histórias de viagem, porque isso, as experiências, né? E é tudo que nós vamos levar da nossa vida, são essas experiências. E uma dúvida, você ajuda as pessoas a se organizarem com isso, a questão da parte financeira, Voyara? Eu vi lá você falando no podcast, só que eu não tenho ideia de como iniciar esse planejamento, quanto guardar, quanto tempo guardar, o que você consegue me ajudar, alguma coisa, o que eu posso eliminar? Você consegue ajudar a pessoa nesse sentido? Sim, eu consigo. Inclusive, tem lá, quem quiser acompanhar a viagem que eu fiz, né, que eu organizei para minha irmã e a amiga dela. Minha irmã me chegou com uma demanda, né? A minha amiga, ela vai tirar férias agora em janeiro e ela quer viajar. Aí eu falei, tá. Aí ela falou assim, só que a gente não tem dinheiro. Aí eu falei assim, tá.
E vocês querem... Isso foi em novembro. Eu falei, é pouco tempo, né? Para você fazer uma programação. Janeiro, alta temporada, né? Aí eu falei, tá, mas vocês têm um orçamento, né? Até onde vocês podem ir? Sim, a gente tem aqui um X, a gente pode ir até aqui. Eu falei, tá, e vocês preferem o quê? Ah, a gente quer praia. Eu falei, tá, então vamos ver o que a gente consegue, né? Dentro desse orçamento de vocês. Sem brincadeira, o orçamento dela era de R$2.000, cada uma. Aí eu consegui, né? Montar para elas um roteiro em que elas conheceram Ubatuba, né, litoral de São Paulo. E aí, como é perto, né, eu falei assim, bom, né, tem que ser, já que vocês querem, né, vamos aproveitar, né. E aí a gente conheceu também Paraty, que também eu nunca tinha ido, que era uma vontade minha. Ubatuba também nunca tinha ido, era uma vontade minha de conhecer. A gente foi para Paraty e a gente finalizou em Angra dos Reis. Uau! Então, eu consegui, né, em pouco tempo, ali, organizar para elas e entregar para elas uma experiência. Caraca, assim, com R$2.000. Com R$2.000. E a gente teve o trecho de aéreo, né? Então, a gente foi de Londrina até São Paulo de aéreo. Eu consegui achar uma promoção, assim, maravilhosa. Senão, a gente teria que ter ido de ônibus por causa do orçamento, mas deu para encaixar. A gente fez daí todo o percurso de ônibus, né? Porque a minha irmã até queria alugar um carro, mas eu fiquei meio preocupada com ela dirigindo. Eu já tinha visto que Ubatuba ali, aquela serra é bem perigosa, né? Eu falei, não, vamos de ônibus que é mais seguro, né? E elas, né, solteiras, né? Eu sei que queria aproveitar, às vezes bebe um pouquinho durante o dia. Eu falei, não, vamos de ônibus. Aí fomos de ônibus, então teve aéreo, teve ônibus, teve Uber, né? Porque em alguns momentos ali a gente precisou se deslocar de Uber. E a hospedagem. Uhum. E alguns passeios também que deu para encaixar dentro desse orçamento. Ou seja, não viaja quem não quer, gente. Não viaja quem não se programa e não coloca como prioridade. Olha, então já segue essa mulher aqui, gente. Vamos viajar. Vamos. Tanto é que uma da ideia da agência, né, da Voyage, é ajudar as pessoas a viajar mais, né? Então, se você faz uma viagem, vamos para 2, vamos para 3 no ano. Se você não faz nenhuma, vamos começar a fazer a primeira, né? Então, é viajar mais, porque depois que a gente começa... Não, é o bichinho que pica e não tem mais volta. Não tem como. Que bacana. Olha, estamos nos nossos minutos finais, tá? Esses minutos finais, eu vou querer que você encerre aqui o nosso programa. Como que Deus tocar o seu coração, uma mensagem, uma inspiração, talvez uma frase de viagem. Caso você queira contar uma história na qual nós não tivemos a oportunidade de contar. Assim, eu sei que você tem muita coisa, né? Deu pra ver aí que dentro de você, gente, pensa numa energia, o brilho, eu te falei, né? O brilho dessa mulher. Mas, assim, oportunidades não vai faltar, né? Já deixa o segundo convite, contar a história, muito mais. Enquanto você pensa aí, eu quero dar um recadinho para você que chegou agora, você que está nos acompanhando. Você que chegou agora e ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço de coração, clica nesse botãozinho aqui, gente, se inscrever no nosso canal. Por quê? É muito importante que você se inscreva no nosso canal, porque o YouTube ele entende que quanto mais inscrito, mais relevante esse assunto é, para mais pessoas, de maneira orgânica, ele vai entregar. Então, eu conto muito com a sua inscrição. Vocês viram só, gente? Nós estamos aqui há quase 2 horas nesse bate-papo. Passa muito rápido. Eu falei pra ela que era 1 horinha, assim, sabe? Mas quando o assunto é bom, passa muito rápido, gente. Quantas dicas para você que está nos acompanhando? Já deixa aqui nos comentários, gente. Para você que é mãe, a gente sabe que mãe, desde que você engravida, já tem uma demanda maior, né? Com os filhos, com a casa, às vezes o trabalho, se você empreende, o nosso social, o nosso físico. Então, assim, nós temos uma vida corrida. Eu falo nós porque eu me enquadro nesse nós também, né? Se você tem namorado, não consegue viajar, às vezes sai todo final de semana, né?
Quantas dicas que ela deu, basta você se planejar. Você tem uma tabelinha aí financeira, seja no Excel mesmo, coloca lá o que você pode estar diminuindo nos seus custos semanais, mensais, uma pizza que, é claro, né, nem tudo é um mar de rosas, você vai ter que fazer sacrifício, tudo na nossa vida tem um sacrifício, né? E qual que é o sonho maior que você almeja? Então, vale a pena você investir, falamos várias vezes, viagens é conhecimento, é você ir para um próximo nível, é experiência única para você e para sua família. Muitas das pessoas, às vezes, não tiveram essa oportunidade de viajar quando criança, quando adolescente. Não tem, às vezes, por questões financeiras. Mas por que não tem? Se você trabalha, se você não trabalha, está atrás, por que não buscar um trabalho, começar a se programar? Ou se o seu salário é contado ali, não, eu ganho isso, dá para pagar as contas da casa, faz um extra. O que você sabe fazer de melhor? Tudo na vida a gente precisa se sacrificar. Quer fazer uma viagem, quer juntar um dinheiro, faz uma renda extra. O que você faz no final de semana? No que é melhor você fazer, né? Cuida de babá à noite, professores, o casal precisa sair às vezes no final de semana, não tem com quem deixar a filha. Você entende muito bem português, matemática, dá uma aula particular aqui, uma aula particular ali. Eu consigo gerenciar uma conta do Instagram. Começa a gerenciar aí da sua casa, onde você tiver do celular. Então, assim, possibilidades hoje de fazer dinheiro, você consegue até para viajar, fazer essa renda extra. E não deixe de se programar. Segue ela nas redes sociais, entra lá no contato, tira dúvidas, ela vai ajudar vocês com a experiência. Você viu que bacana? Naquilo que enquadra melhor no orçamento da sua família e nos gostos, né? Criança tem gosto, marido tem outro, esposa tem outro. Então, vamos todo mundo se enquadrar ali e ser feliz, né? E, gente, tem muita gente também que não viaja por, às vezes, a experiência que teve na infância, né? Por não merecer. Existe hoje a crença do não merecimento, né? Deus nos colocou nessa terra para evoluir, para prosperar. Deus quer que você viva o melhor. Então, por que não viver? Esqueça o que os outros vão falar. A opinião dos outros, gente, não vai pagar o seu boleto. Não adianta. Você indo ou não indo viajar, fazendo ou não fazendo, entenda uma coisa. Vão falar de você de qualquer jeito. Se você vai viajar, eles vão falar. Se você não for viajar, eles também vão falar que você fica naquele mundinho pequeno, não sai dali, que a sua mentalidade é pequena. Já que vai falar, faz um sacrifício, vai viajar, posta. E quando as pessoas falam, mas ela não para de viajar, isso, aquilo, o problema é delas. Bateu, doeu, pega que é teu. Sabe por quê? Quando uma pessoa fala da outra, ela não tá falando do que ela tá vendo. Ela tá falando porque ela tá com dor de cotovelo, porque ela não teve a coragem, a ousadia, não conseguiu fazer o que aquela pessoa tá fazendo. É muito mais fácil eu julgar os outros do que eu tentar fazer o mesmo. Porque quando a gente está falando dos outros, a gente só coloca para fora aquilo que está dentro de nós. Então, se eu estou falando, nossa, como que ela viaja todo? Ela se sacrificou, é desempenho dela. Então, vamos fazer esforço, gente. Quem viaja é mais feliz, né? Então, deixa aí, aproveitando o nosso super episódio desse, né? Aí, com tudo que você quer saber sobre viagens, com essa agência nova aí da Viagens da Voyara, né? Entra, não deixe de seguir ela. E agora, nesses minutos finais, é com você. Então, a mensagem que eu tenho é: saia da zona de conforto. O conforto, né? A zona de conforto, ela é bem gostosinha, né? Mas ela limita, né? Ela limita a gente e corta a gente de, às vezes, evoluir, né? Dar um passo além, sair daquela realidade, né? Então, tem uma frase que eu gosto que é assim: o melhor momento é agora, né? Não espere o melhor momento, faça ele acontecer agora com o que você tem agora. O meu sonho é fazer uma viagem para o exterior, mas agora eu não consigo viajar. Começa, né, na região, aí vai para um outro estado, daqui a pouco você está em vários outros países. Então, bora viajar mais, né? Venha viajar mais com a gente e bom voyage! Bom voyage! Aê, gostei!
Voyara, eu quero te agradecer mais uma vez por tanto compartilhar, né? Disponibilizar um pouquinho do seu tempo aí e dar tantas dicas valiosas e ajudando outras pessoas também, né? Ajudando outras pessoas a transbordar, a viajar aí com o seu conhecimento, com o seu trabalho, com a sua experiência. Obrigada, eu que agradeço, Adriana, por esse convite, né? E aí já tô com umas ideias aqui da gente fazer um programa aí para contar as nossas histórias de viagem e também para ouvir, né? As histórias de viagens, né? Tem tantas experiências, né? Então, eu acho que tá aí uma oportunidade pra gente ouvir o nosso público também, né? Caraca, já vi um podcast de viagem. Pode Voyage, já gostei, ó. Pode Voyage. Já deixa aqui nos comentários. Pode Voyage com Voyara. Já pensou? Ó, já deixa aí, já coloca em oração. Deus, dá um sinal aí, podcast da Voyara. Sim. Isso que você falou é muito legal, porque quando viaja tem muita história, né? Sim. Gente, muita história. Isso é legal, trazer pessoas, turistas, né? Pessoas que viajam, é muito legal, né? Sim. Gente, eu quero agradecer vocês que ficaram aqui até agora. Nessa noite abençoada de segunda-feira gostosa, tá? Não deixe de seguir ela nas redes sociais, se inscrever no nosso canal. Quer saber mais sobre o Estúdio Podcast Londrina? Aqui, gente, nós alugamos toda a nossa estrutura para você ter o seu programa de podcast. Seja podcast, seja fakecast, que é o quê? Que é você gerar o conteúdo para as redes sociais. Nós sabemos o quanto é difícil hoje gerar o conteúdo diariamente, questão de tempo, de estratégia, de planejamento, né? Então você vem aqui, grava uma única vez e deixa programado para o mês inteiro para divulgar aí nas suas redes sociais. Para você que busca posicionamento de marca no mercado, alavancar novos negócios, se tornar autoridade naquilo que você faz, no seu nicho, na sua área, ampliar a sua rede de network. Já pensou quando vier aquele nicho na cabeça, você ser o primeiro a ser lembrado? Então, com o podcast, que está entre as 3 principais estratégias de marketing a nível mundial, aqui nós ajudamos você a tirar o seu sonho do papel até a entrega final do seu podcast, né? Ou fakecast, que é a gravação de conteúdos, ou mesmo se você é uma pessoa cheia de conhecimentos, você pode gravar um curso online e colocar nas principais plataformas de venda e ganhar dinheiro enquanto você dorme. Quer saber demais? Quer saber mais? Entre em contato através das nossas redes sociais, @Estúdio Podcast Londrina. Tem um link clicável no Instagram, ou que vai cair direto no nosso WhatsApp, ou nos chame no direct. Tá bom? Agora, se você não se identificou com nenhuma dessas opções, mas assim como a Voyara quer estar aqui compartilhando um pouquinho da sua história, da sua experiência, com aquilo que você faz, aquilo que você já passou. Você viu que história valiosa, né? É uma história mesmo que eu acredito que é para incentivar outras pessoas a saírem da zona de conforto. Que a gente só cresce ali no desafio, no medo, quando a gente deixa de fazer algo. Ela falou uma coisa que eu achei muito legal, que é o quê? Se você tá muito tempo fazendo a mesma coisa, às vezes a gente acha o máximo, né? Você tá parada no tempo. Por quê? Aquilo ali fica melzinho na chupeta. É fácil demais. Você já sabe como fazer isso, como fazer aquilo. Você já sabe o caminho, você já sabe o processo, você já sabe a quem recorrer. É muito fácil. E você não tá mais crescendo com aquilo, porque aquilo já ficou muito fácil. E quando eu tive essa virada de chave, sabe? Eu falo porque eu fiquei muito tempo numa empresa fazendo a mesma coisa. Eu fiquei 10 anos, eu achava o máximo. Assim como você, sou muito grata, eu cresci muito, mas não tinha mais como eu crescer. Não tinha mais como eu crescer profissionalmente, emocionalmente, financeiramente. Quando eu entendi que eu estava parada no tempo, eu falei, gente, é isso, eu não tô aprendendo mais nada, não tá agregando pra minha vida. O que eu tô fazendo aqui? Eu vou para novos desafios. E tudo que te desafia, te leva para um próximo nível. Então, se você tá passando, se tá fácil demais, eu sugiro para você rever.
né? Porque você tem que estar em constante movimento o tempo todo e em grandes desafios. Quanto maior o desafio, maior é a bênção que Deus tem para sua vida. Tá bem? Amém. Amém. Gente, beijo grande, fique com Deus. Tchau. Tchau, tchau.